Fala aí galera, eu sou o Tei e vamos dar uma olhada no formato. Sim, meus amigos, eu queria comentar um pouquinho sobre os resultados que rolaram nesse fim de semana, né, no Nacional Alemão, que rolou nesse último fim de semana. Foi o maior torneio que tivemos acontecendo, né, o último maior torneio que tivemos foi o Nacional Alemão, que rolou nesse último fim de semana, e eu tô comentando todas as partidas, todas as rodadas, todas as partidas do top, tudo tá lá no meu canal de jogos comentados que você pode acompanhar aqui em cima, certo? Então, a gente vai debater um pouquinho sobre os resultados e o que aconteceu nesse torneio, certo? Vamos tentar debater um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, mas antes de você prosseguir comigo, de ter um recadinho rápido falar dos nossos amigos e parceiros da TT Network, lembrando que a diversão tá contigo e ela nos conecta, e você pode acessar aí ttnetwork.com.br dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Para poder comprar suas cartinhas com preços batutas, certo? E é claro que você vai ganhar desconto na sua compra usando o meu cupom T05 para ganhar 5% de desconto na sua compra, e se fizer o pagamento via Pix você ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto no total, certo? Então acesse aí tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Vamos de fato para o assunto do vídeo agora, let's fucking go! Muito bem, antes de a gente poder ir de fato ali pros resultados e pros números, né, do que rolou, a gente precisa lembrar mais ou menos ali o que aconteceu, né, o contexto do nosso metagame atual, onde fomos impactados pela banlist. Lembra da banlist? Se não lembra, dá uma olhada nesse card aqui em cima. Dos hits relevantes que tiveram ali dentro do metagame foi a saída completa do Super Heavy Samurai, que se eu não me engano não tem absolutamente nenhum spot de Super Heavy dentro do top 32 desse nacional que rolou nesse fim de semana, por exemplo, que é o que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, né? Teve a semi-limitação do Caixeira Unicórnio, além do banimento do Mind Hacker, né, do número 89, e a limitação do Arise Heart, certo? Isso faz com que essas duas coisas combinadas, que é o que de fato rolou de muito impactante na banlist, faz com que o Super Heavy saia do formato. O Super Heavy saindo do formato, alguns pensamentos naturais começam a entrar na nossa cabeça. O Delicious Memory do Purry foi limitado e tal, né, que é um hit interessante também, mas enfim, faz com que algumas coisas possam entrar na nossa cabeça. Primeiro, tínhamos entrado no formato de Hand Trap a partir do lançamento de Siak Cyberstorm Access, como eu tinha feito nesse vídeo aqui em cima que você pode acompanhar. Isso porque o Super Heavy Samurai era um deck, ele dá FTK, literalmente ele dava FTK, e ele faz jogada com poucas cartas e ao mesmo tempo tinha espaço para usar um montão de tech cards. Isso fazia com que a existência desse deck te obrigasse a usar um monte de hand traps também para poder usar contra ele, até porque ele usa essas hand traps contra você também, até porque ele não tem outra escolha, ele não pode usar board breaker, por exemplo. Então todo mundo entrou num formato full hand traps por causa da existência do Super Heavy. O banimento do Super Heavy e a tirada dele do formato fazia com que a gente voltasse pro formato pré-Siak. Lembra de como era o formato pré-Siak? Pois é, deve ter vários vídeos aí no canal falando sobre isso. E o formato pré-Siak era composto principalmente por board breakers, apesar de ter um número de hand traps que você podia usar, mas tinha um número alto de board breakers sendo usado, seja Dark Hully, seja Book of Moon, Book of Eclipse, Evelyn Match. Essas cartas eram muito populares mesmo no formato. E aí quando você sai desse formato, quer dizer, você sai desse formato e entra em Siak, mas a banlist faz os hits que fizeram, a gente retrocede na dinâmica e na tônica do formato, tá? É só pra contextualizar isso, porque isso era uma leitura simples que você poderia fazer e a gente volta no tempo um pouquinho. E aí, com essa base, a gente entra no pensamento do nacional. Eu devia ter feito algum vídeo falando sobre como ficaria o formato, imaginando como ficaria e tal, e esse é um pensamento óbvio, como eu já devo ter falado em alguns outros vídeos, inclusive no vídeo tier list que eu falei lá no canal do Reich, né? Mas enfim, esse era o grande pensamento, o que faz com que decks de running que tinham sumido do último formato entrassem em vigência muito, porque no último formato pré-Siak tinham muitos running, mas com o formato do Super Heavy, com muitos draws e muitos ogre, fica muito difícil de você usar o deck de Runic. Com a saída, ele volta a ficar popular. Por quê? Porque o Kashira é o deck mais popular do formato e Runic tem uma matchup interessante contra as cartas de Kashira e não é oprimido por elas. Não muito, né? Porque você tem Alt Naijinho, que é algo que nem todo deck tem, na verdade quase nenhum tem. Então tem vários fatores, né? Esse aqui é o principal contexto que eu tenho pra te dar sobre o formato pra esse nacional. Não só pra esse nacional, mas pro formato inteiro, já que a banlist tá vigente, a gente só vai ter uma daqui a 3, 4 meses, tá ligado? Dito isso, a gente passa agora pra poder dar uma olhadinha nos scores desse torneio. Bom, aqui primeiro eu só quero mostrar pra vocês que dentre os torneios que rolaram nesse fim de semana, esse aqui é o Nacional Alemão que a gente vai comentar agora. Teve também um regional, teve 2 regionais, na verdade tiveram 3 regionais, tá? 3 regionais dos Estados Unidos, um de 500, uma de 200 e uma de 120 pessoas. E também teve
o nacional alemão, que teve 1.980 pessoas, muita gente. Isso significa cut para top 32 em 11 rounds, tá? Tiveram 11 rounds e cut para top 32. 1.980 pessoas, cujo Jin Kabui venceu. O Jin Kabui é um jogador, porra, incrível. Ele é quem tinha colocado em vigência, se eu não me engano, era no ICS de Londres, aquele deck de Full Hire Runic, usando a engine de Spite, né? Ele que tinha usado aquele deck que tinha feito top 4, se não me falha a memória. Se eu não me engano, foi algo assim. Enfim, então esse aqui era mais ou menos o status geral do campeonato, né, do nacional alemão. E aí, nesse nacional, a gente teve o seguinte comportamento entrando no cut de 32. Eu não consegui achar as imagens muito bonitinhas, tá? Vocês vão me perdoar, mas na visão da própria, no que a própria Konami disponibilizou, a gente tem isso aqui, ó, 32%, top 32, tá? 32% de Kashira, 25, na verdade são duas imagens diferentes, eu não sei qual que tá correta, tá ligado? Provavelmente é da Konami e tal, mas enfim, eu tenho outra que diz um pouquinho diferente. 32% de Kashira, 25% de Live Twin Runic Splite, que é a versão mais popular de Splite para esse formato, a gente pode falar sobre isso em outros vídeos futuros que eu posso fazer por aqui. 13% de Labyrinth, 6% de Sanavalon, Rika, né? Rika apenas, 6% de Despia, e aí você tem 18% do Tier 0 todo o formato, que não foi tão Tier 0 aqui, que é o deck Others, né? Que na verdade são uma junção de vários decks. Se a gente passa para tentar ver algo um pouquinho mais detalhado, a gente tem esse breakdown aqui, né? Que chegou para mim através de algum grupo no WhatsApp, onde a gente tem o seguinte: 32% de Splite, 28% de Kastira, 13% de Labyrinth, aqui se mantém o mesmo status da imagem que a gente viu agora há pouco da Konami, 6% de Rika, 3% de Despia, 3% de Manario, isso significa um deck só, tá, dentro do top, Dragon Link, Traptrix, Vanquish Soul e Speed Ride. Speed Ride esse que você, é um deck mais estranho que tem nesse top, mas é um Speed Ride que usa Kashira, é um Kashira Speed Ride, tá, tem uma engine micro de Speed Ride, a engine de Kashira muito diminuta, a gente vai ver a decklist daqui a pouco, mas enfim, esse deck performou fazendo top 32 dentro do torneio, tá, fez top 32, esse é o corte, tá, se a gente olha aqui dentro da página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, onde eles compilam os resultados pra gente, a gente pode olhar isso aqui, né? Então, esse aqui foram os decks, a lista, né, a ordem dos jogadores que fizeram top 32 dentro do evento, onde você tem o grande campeão sendo o Jin Kabui usando Labyrinth. Quem viu aí já tá rolando memes da final, né? Quem já viu como é que rolou a final, simplesmente uma das principais bizarrices do formato, que é o Labyrinth com o vírus. Isso é muito injusto e, novamente, no meu vídeo Bandit eu falei que era uma coisa que precisava acontecer, pois é. É óbvio, esses vírus são muito zoados. E aí, o Game 2, se eu não me engano, rolou isso, né? O cara deu normal sumo da Ariana, buscou a Big Welcome, setou 5 cartas. Dessas 5 cartas, ele ativou a Big Welcome, invocou a Lovely e deu vírus em Chain pra tirar a Lovely do campo. Nisso, o oponente que já tinha ativado um Cyclone em Chain, ativou um Cyclone em Chain, tinha outras 4 spells na mão. Ele teve que descartar pelo vírus, e aí voltou pra Lovely e estourou a última carta da mão dele, que era um Fenrir. O que eu posso fazer, né? Simplesmente comi a mão do cara. Enfim, detalhes. Mas se você tem o Labyrinth como grande campeão e o segundo colocado foi um Kashira, complementando o top 4, outro Kashira e o Rika. Apesar, não importa ali qual que é o que tá correto, né? Se é o maior número de Splite, menor número de Kashira, maior número de Kashira, menor número de Splite. Independente disso, o mais fundo foi o Kashira que chegou, né? Com 2 Kashiras no top 4, certo? E nesse top 4 não tem Splite, onde você tem Labyrinth e Rika. Rika, muito importante se frisar, né? Quem usou inclusive foi o Franco Pessano, jogador absurdo no DB. E ele fez aqui top 4 com o Rika, certo? O Rika é um deck interessantíssimo pro formato. Talvez não aponta a gente considerar ele como sendo o Tier 1, claro que não. Até porque além dele teve só um outro Rika que foi top 32. E tem uns Traptrix aqui, eu acho que é um Traptrix usando a engine de Rika inclusive. Então não são exatamente 2 Rikas, tá ligado? É um Rika e outro Traptrix usando a engine de Rika, que é aquela engine pra poder buscar o Regulus. Enfim, no top 8, que são os status mais importantes do torneio, né? Você tem aí Despia, tem outro Rika aqui, perdão. Despia, outro Rika, Dragon Link e o Vanquish Soul, olha só. Então aqui no top 8 nenhum Splite chegou, tá? E não tem outros Kashiras. Ou seja, a dominância disso no afunilar do formato é baixa. Concorda comigo? Se a gente pega aqui do top 16, então, né, que é fora esses decks do top 8 que a gente comentou até agora, você tem aqui o Full Hire, mas que a gente pode chamar de Splite.deck, tá? Porque todos os Splites aqui são Splites usando os Runic também. Aí você escolhe você usar o Evil Twin ou o Full Hire. O Joshua Schmidt, jogador absurdo, tem pra falar no canal dele, por exemplo, ele usou o Full Hire com a engine Splite Runic, só que aí você tem outros 2 Splites, 3 Splites,
3 splites, exatamente. 3 splites, 4 splites contando com o For Hire. 4 splites no top 16. E aí você desce e tem um Kashira, 2 Kashiras. Então, se você pega no Fringir dos Ovos mesmo, top 16, não tô dizendo que o top 32 não é importante, tá? São 1080 jogadores, é muito importante. São 11 rounds, porra. É difícil pra cacete. Mas no espectro do afunilamento do jogo, no top 16, você teve ali 4 splites, 4 Kashiras, tá? Do top 16, metade composto por esses decks. E aí, de resto, decks variados. Você tem aqui 1, 2, 3 Labyrinth. 3 Labyrinth no top 16, que são todos, na verdade, que top... tem outro aqui que ficou no top 32, né? Enfim. E aí você tem algum nível de diferenciação ali, com um Vanquish, um Dragon Link e um Despia, né? Despia que a gente sempre coloca como sendo os decks mais relevantes do jogo, Tier 1 e o caralho. Eu não concordo, mas enfim. Fiz um top 8. Isso. Um top 8 de Despia. Mas enfim, esses são os decks que mais impactaram, né? E se você desce, aí tem mais uma caralhada de splite. De Kashira no top 32 foi 1, 2, 3, 4, 5, 5 e mais 4 aqui em cima, né? 4? 1, 2, 3, 4, isso. Então tem 9 e 10 splites. Ou seja, eu imagino que o que esteja de fato correto é essa aqui. Pelo menos baseado nesse compilado que eu tô olhando na Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Ah, mas quem deu aquela outra deck, aquele outro status foi a Konami e tal. Mas parece que é isso aqui, né? Enfim. Então assim, galera, esse aqui é o apanhado geral. Algumas questões, né? O Kashira claramente ficou mais fraco. A distância do Kashira para os outros decks, do meu ponto de vista, já não era tão agressiva, apesar de ele performar muito, muito, muito bem, grandemente bem. Mas eu nunca vi a distância sendo tão grande, e ela nunca foi, tá? Mas o Kashira sempre performou extremamente bem em Premier Events, seja nacional grande, o ICS. Esses torneios, os Kashira iam engolindo o formato inteiro, certo? Mesmo com a existência de Super Heavy, Pearl e o caralho. Teve muito nacional pequeno, teve muito regional, e nesses torneios, às vezes o Kashira não engolia tanto, mas nacionais de maior porte, porra, o Kashira engolia mesmo, ia fazer um número altíssimo de top. Inclusive, no Brasil, no top 32, 18 foram Kashira, isso é muito alto. Agora, a Banlish mexendo no Super Heavy e voltando à dinâmica, isso faz com que os outros decks que estavam fora desse grupo, né, do Super Heavy e do Kashira, que era quem causavam maior impacto no formato, fazia com que esses decks, com o Super Heavy fora e o Kashira diminuindo, com que os decks fora desse grupo subissem de novo. O Pearly, ninguém nem viu. O Vanquish Soul é uma inserção nova no jogo. Tá aqui, fez um top 8 e chegou longe, fez top 8. E ele tem uma matchup, uma dinâmica interessante contra o Kashira, como eu já fiz no meu vídeo explicando como que o Vanquish Soul joga, né? E aí o Labyrinth ainda assim é um deck muito influente. Eu considero o Labyrinth como sendo os decks mais influentes do formato, tá? Ele tem que ser um dos decks mais influentes do formato, mas o Runic cresceu demais, demais mesmo. Eu vou fazer um vídeo sobre Splite pra gente entender qual é a influência do Splite no formato, mas o que eu acho que é o carro-chefe é o Runic, por causa do uso de Kashira, tá? Então, tanto que quem rivalizou com o Kashira nesse torneio foi o Runic, né? Se fosse Splite puro, tanto que ninguém usou, mas é o Runic que é a peça-chave disso aqui tudo, né? Enfim, e muito talvez por causa disso, dessa leitura de jogo, o Labyrinth acaba sendo a escolha, talvez foi a escolha de jogadores como o Jin Kabui, porque o vírus é muito impactante contra esse tipo de deck de Runic, que tendo em vista a queda do Kashira e a dinâmica do Runic contra o Kashira, a queda que eu digo de poder do Kashira, né? Por causa da Banlish de uma certa consistência. E o Runic já jogava bem contra o Kashira antes, e agora com essa queda, talvez o Runic crescesse mais, o Labyrinth com vírus possa ser uma boa opção, porque esse deck não usa Hand Trap, eles não vão tentar te impedir de alguma forma. Então, se você jogando contra o Runic de Labyrinth pode fazer jogada pra buscar o vírus, dá o vírus de cara e você vai comer muita carta do cara. Simplesmente pânico, tá ligado? Então, eu acho que esse resultado ele reflete bem o que o formato é. Tem o seu nível de abrangência, tá aberto, tá? Tá aberto, como vocês podem ver, na diversidade que tem dentro de um top 8 de um nacional de 1080 jogadores, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá no começo, né? Tem que se ligar um pouco nisso também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que diz muito sobre o formato, tá? Eu acho que é um retrato muito bom do formato esse torneio aqui. Não sei se vai mudar muito, quer dizer, vão ter sim dinâmicas que vão mudar por causa desse resultado. Obviamente, pro Continental a gente pode esperar algo um pouco diferente, não muito, mas um pouco diferente. E, inclusive, o Kashira Raid Raptor, que era uma vertente
que o Léo usou aqui no Nacional do Brasil, porque ele ganhou o Nacional daqui, é uma dinâmica que ele mesmo diz que é o que estava rolando e o que foi bom para aquele Nacional, aquele deck específico, porque em contrapartida com o Caixeira comum, e eu já fiz vídeo falando sobre esse raid rápido aqui também, coisas caíram, né? Board Breaker caiu, Evelyn caiu, Dark Hully caiu, e esse tipo de carta é muito bom contra aquele deck de raid rápido. E voltando pro formato de Board Breaker, onde essas cartas estão muito em evidência, Evelyn, Dark Hully, esse tipo de coisa, aquele deck não é tão bom. Então ele não é a vertente standard de Caixeira, não é migrar para ela que é a solução. Não sei se a solução também é continuar jogando em Caixeira. Mas enfim, eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso aqui. E essa é a minha rasa análise que eu tenho do formato, né? Enfim, a gente passa só pra ver algumas decklists pra poder exemplificar aqui o nosso pensamento. Não tem tantas, tá? Aqui olhando pra página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, é uma página muito boa que eu aconselho que se vocês quiserem vocês dêem uma olhada. Os decks que a gente consegue ver são apenas os decks que tem um valor aqui do lado, tá? Que tem um deck price, porque aí quando você passa o mouse aqui em cima ele gera um link pra você. O deck do Jin Kabui não tá aqui, mas deve ter profile dele no YouTube, não é possível. Do segundo colocado também, do Rica do Franco Pessano deve ter por aí, desse Rica que fez top 8 também deve ter por aí, mas aqui eu não vou conseguir te mostrar, eu só vou te mostrar o que tá na página da Red for Duel e que tá aqui dentro também, tá? Da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, que são mais decks coadjuvantes, né? Mas a gente vai acompanhar aqui mesmo assim. Passando pra tela do Facebook, a gente tem aqui agora alguns decks, né? Vamos começar pelo deck do top 4 do Caixeira. A vertente que o nosso herói escolheu usar foi essa aqui que vocês estão vendo, né? E é o esboço de decklist, né? Acho que padrão, que ele tá usando aqui o Unicorn, 3 Fenrir, um Scary Claw, 3 Rise Heart e um Caixeira Ogre, tá? De Hand Trap, apenas o Shifter com o Ash e o Imperma. Draw não tá no deck do nosso rapaz aqui, por exemplo, e não tem 14 Hand Traps, tá? Enfim, TTT, um TTT de main deck que ele tá usando aqui, TTT True, inclusive, não tem TTT Fake na decklist dele. Os Prosperity, porque precisa mais do que nunca. 3 Birth, 3 Teose, 3 Campos, Big Bang e a Preparations, além do Icon, né, que é a outra tech que a gente tem. Então, além de ter as três né, Hand Traps, que são Shifter, Ash e Imperma, Tree off de cada, você tem 3 TTT e 3 do Icon, que são as techs que o nosso herói escolheu usar, certo? Então, esse é o deck do Caixeira. Não foge muito dos padrões, né? Até que ele escolheu usar aqui foi o TTT e o Icon, que faz total sentido em questão de mirror match e tal. Mas enfim. E aí no side deck do nosso herói Belly, no deck da rapaziada, ok? Dark Hully, Ciclone, Book of Moon, Evelyn e Antispell. Alguns board breakers, uma hand trap que te ajudem do segundo também, tá? Que é o Belly, inclusive por causa do Labyrinth, provavelmente essa Belly cresça exponencialmente pro próximo evento que tiver e cresça no formato também, porque não pega só esse deck, tem outros decks que você consegue pegar com a Belly, inclusive a Fountain do Runic, né? E aí board breakers e uma carta Hard First, que é o Antispell, que você deve trocar por Icon, por exemplo, ou TTT, dependendo da matchup. Então esse é o Caixeira, eu acho que é uma personificação braba do Caixeira dentro do jogo, né? O West deck do nosso herói, enfim, é um Caixeira com o Arise e 3 do Shangri-La. Próximo decklist aqui, que é o do Despa, né? O Despa que fez top 8, um deck altamente influente no formato e que teve um spot, que é um spot alto, mas enfim, o Despa é isso aí, né? Enfim, é o Despa com um Saroni e um Lubellion. Show de bola, apenas 2 bichos. E no side deck dele, um Magna e um Druid Worm. Apesar de ter o seu número de bicho aí, não é nada alarmante, né? Nada que você use bastante assim e tal. São 3 de Crow que você tem, né? Supondo que você use ele com Hand Trap. E, né? Contra o Splite, Runic não é algo muito legal. Contra o Labyrinth, não é algo que vale a nota. Contra o Caixeira, obviamente, não é algo que você vai usar contra. Tem alguns fatores de alguns decks que você pode usar o bicho que vai ser muito bom, como o Hand Trap. Seja com Dragon Link, dependendo da popularidade dele, e Math Mac. Como vocês puderam ver, não teve Math Mac nesse top, não teve Math Mac, tá? Então circular limitado parece que causou algum impacto, né? Pelo menos um pouco. E por causa disso você acaba se despreocupando um pouco. Os bichos são engine, tá? 3 Alube, 3 Albais, Mark Shadow à prova, uma Cartésia. Isso aqui é um pouco chato, né? Tipo, uma Cartésia com o deployment, com o Quen e tal, por causa do Caixeira no formato e os Runic. Mas enfim, o nosso herói tá usando, né? Albion, Treasury, Libitum, Mercúrio, Dark Magician, porque ele tá usando Dragon no deck. E aí de Hand Trap tá usando só o Ash, tá? E de resto são cartas Despa, né? Não tem muito o que falar, mas de tech o que ele tá usando são 3 Ashes, Raps Feather, Crossout e College. O Ash ele tá usando principalmente por causa do Crossout, inclusive tem... ia falar que tem de barre, mas não tem. Não tem de barre, mas tem Evelyn no main deck dele. One-off de Evelyn. Isso é pra quebrar a mesa? Não é, né? É por causa do Crossout que ele tá usando e por causa da popularidade do uso de Evelyn no formato de Board Breaker, certo? Então dá pra ter até um Dark Hully, se você quiser, se de repente for te machucar.
E aí de tech meio que é isso, né, cara? O Allure ele tá usando pra ser compra, ele tem Ashe, Raps Feather, College, Crossout e Weavling. E um Impermanence. Essas são as techs do nosso herói e de resto, mano, chinela no oponente. De side deck dele aqui, muita covardia envolvida, tá? Nibiru, Ciclone e Dark Huller pra poder ir segundo. Evelyn também, te ajuda aí segundo. E aqui você dá pra você ver um alto respeito contra um deck de trap que eu acho que vale a pena completamente. Ele não tá usando o Gimmick Puppet Nightmare, deixa eu até dar uma olhada de novo. Ele não tá usando o Gimmick Puppet Nightmare, que você consegue invocar com o Albion branco e tal, mas ele tá usando o Jinzo. Você invoca o Jinzo com o Albion branco, obviamente, e... assim como você pode invocar o Nightmare, mas nesse caso ele não tá usando o Nightmare, mas ele tá usando o Jinzo. Respeito contra principalmente o Labyrinth, que é uma call acertada. Tanto que foi o deck que ganhou o torneio, né? Enfim, passando aqui para o decklist do top 8, você tem um Rika usando a engine de Furions, olha só. Hand Trap, o nosso herói meteu o Draw Lock e foda-se, de tech, né? Meteu o Draw Lock, tem o Evelyn também de tech, Dark Huller e 4 TTT. 2 fake e 2 true, né? Então esse é o pack de tech que o nosso herói usou. De resto, engine, né? 3 amarelo, um Regulus e uma Lily, só do disco que precisa. E um só do campinho também, né? Cadê? Um Discolossium, uma Snowdrop, 2 Mudam, uma Primula, 3 Princess, 3 Pétala. E de engine é isso, né? Além do Twin e um Lone Fire. Unexpected Eye, 1 for 1, 2 Sowing, 3 Glamour, 3 do campo e uma da Trap. É isso, 44 cartas pra poder caber essas techs, tá ligado? Porque meio que, cara, é quase que indispensável de engine o que ele tá usando aqui. E aí você precisa, pra poder aumentar o número, colocar essas techs e se ficou consistente mesmo assim, ótimo, tá ligado? Obviamente é melhor que você tome até Hand Trap pra poder acelerar o deck com esse TTT e tal, mas enfim. Side deck nosso herói, Shifter. Isso é um ponto interessante, porque se você usa Shifter de side deck, obviamente sua jogada é construída de acordo, você não se afeta tanto. É bom ter o cemitério com a Pétala, com a Prince, mas eu posso dar o Shifter e agressivar o oponente e ser bom? Posso. E se eu posso fazer isso, significa que se eu tomo isso do Caixeira, não é a pior coisa do mundo, o que habilita o deck pra ser algo relevante, tá ligado? O Rick é muito interessante no formato. Tem o bicho aqui que lock spells e no formato onde tem muito run, que isso aqui faz muito sentido, tá? Você invoca ela do deck com a Yasmin e tá tudo safe. 3 Ash que tá usando no side deck, interessante. Essa menina aqui, né, esse Predaplant, eu não lembro qual é o efeito desse Predaplant, tá? Eu não lembro se é efeito de Místico, eu realmente não lembro. Mas é um Predaplant que você usa de side deck, né? Enfim. Cola de Lightning Storm, Raps Feather e essa trap eu também não sei que trap é essa. Tem ali uma Rita pequena, né, azul, eu não sei que carta é essa. Sinceramente eu não consigo nem dizer sobre. Mas enfim, esse é o Rika. O outro deck é o Vanquish Souls, que fez top 8, né? O Vanquish Souls aqui, acho que bem padrãozão. Como vocês podem ver, até o Hatch é bem padrão, né? Com 3 do vermelhinho. Esqueci o nome dele. Ai, caralho, Raisin, né? 3 do Raisin, 3 da Mad Love, 3 do robô, né? Da Heavborg. Tem, do lado dele aqui tem um nome, inclusive, eu não li, né? 2 do Kaiser, uma da Pantera mostrando a Xota. E tem também aqui o meninão, né? O Pluto. Só que ele tá usando uma engine de Caixeira, né? E aí, quando você tá no formato em que você não precisa dar Hand Trap pra não tomar FTK, pelo menos você não isso não é tão urgente em você, o Vanquish cabe tech, tá ligado? Mas você pode espalhar, pode espaçar um pouco essas tuas techs. Por exemplo, ele escolheu usar 3 Ash, 3 Nibiru e 3 Impernas, que é o que ele julgou ser o mais versátil e urgente de se ter. Só que aí, espaços que seriam de Hand Trap tá servindo de outra coisa, que são 2 Dogoran, 3 Fenrir, que comba muito, maravilhosamente bem com esse deck, porque eles são terra, eles são mostráveis. Nesse caso, ele está usando o Rise Heart, que não loca, e você pode dar o Fenrir e você busca uma carta que não é Fenrir, porque geralmente você, em decks que não sejam caixeiros, você dá Fenrir e busca Fenrir. Aqui, ele dá Fenrir e busca Rise Heart, que você pode baixar um Vanquish, mostrar um fogo, que é o Rise, e depois o Rise entrar, tá ligado? O que faz total sentido, porque o Rise entra, vira nível 7, vira Exceed 7, mas nesse deck não vira, né? Mas tudo bem. E tem esse tipo de coisa, tá ligado? O que é interessante. Bem interessante. E aí, como você tem menos urgência em ter muitas hand traps, você pode colocar techs que não são hand traps. E ele escolheu colocar essas techs aqui, que são monstros mostráveis, são jogadas e são pressão. Porque o Fenrir é pressão. Além dos 2 caijuzinhos de fogo, né? Enfim. E de resto são cartas Vanquish que ele tá usando, né? E cartas pra chegar nos Vanquish, como o Durendal, por exemplo, e um TTT solto aqui, né? Mas enfim. De extra deck, o maluco meteu aqui o pack de 3 Bishop, né? 2 Magni e um Druid, Raps Feather, 2 Ciclone, Dark Huller, Evelyn e Antispell. Tem um padrão aí no side deck da galera, né? Então, de Hand Trap, o nosso herói vai com isso aí, ó. Ashe, Nibiru e Imperma. Tem matchup que toma bicho, então eu meto um bicho aqui, que eu tenho. De resto, não é Hand Trap. O formato não tá orientado pra isso. Pra gente poder chegar no final desse vídeo que já tá
longo, extenso pra cacete, só mais algumas decklists, né? Dragon Link foi top 8, tá? Teve um Dragon Link no top 8, é isso aí, com um bicho turbo pra caralho, 3 Magna, 3 Saroni, 1 Druid Worm e um Baldrake com 3 Lobelion. Show de bola. Dragão branco, dragão preto, leve, o Chaos Emperor, 3 Safer. Aí você entra na engine de Rocket, né, que é com um Caliber, não tem Synchron, 2 Tracer e um Recharge, porque precisa, e o Halter. De resto, Power Spells, né? Então, Boot Sector, Ravine, Dark Hully, Book of Moon, que é o que ele usou de Hand Trap / Engine Second Tech, né? No geral, só tem 9 no deck do nosso herói, né? Que são os Dark Hully, os Books e a Imperma. A urgência dele de Hand Trap foi menor ainda do que a do Vanquish, por exemplo, até porque parece que cabe menos, né? Quick Launch, Rebranded, Call Space e Branded Beast. Essas são as techs do nosso herói. Se tá no matchup que os bichos são hand trap, beleza, estourou, ganhou. Porque você, além de ter os bichos, você tem esses board breaks. Mas, no geral, você tem esses board breaks. E parece que foi suficiente, porque ele fez top 8, né? De side deck, mais bichos. Então, se precisar, eu tenho mais bichos. 2 Druid Worm e 2 Baldrake, pra poder somar com os que eu tenho lá em cima. 2 Nibiru, e aí de resto, né? Vocês sabem. TTT, Cyclone, Book of Eclipse. Tech card do nosso herói, né? Chega no top 32, que é um Labyrinth, beleza? Dos 3 Labyrinth que fizeram... Foram 4 ou foram 3? Acho que foram 3 Labyrinth que fizeram top 32. Aqui tá um deles, né? Que foi o que ficou mais abaixo. Usando os móveis de descarte, né? 3 do Fogareiro, 3 do Lustre, 1 só do Relógio, 3 Lady para uma Lovely, 3 Ariana. E aí você tem 3 Ash, 3 Nibiru, 2 Impermanence, 3 Fenrir que ele meteu nesse deck, Strava, ok? College e o campo. E aí algumas traps, né? Já que a gente conta aqui 3 Big Welcome e uma Welcome apenas. E a Impermanence a gente contou como hand trap, né? Tem um vírus, uma Terrors que são buscáveis, né? Nessa engine de móveis você diminui a quantidade de traps e você coloca traps mais assertivas e meio que one-off delas, né? E tal. E 3 Skill Drain, porque é Skill Drain, certo? Side deck nosso herói, Kaiju, Draw, Bichos e aí trapzinhas normais de one-off. De barria, dependendo do matchup, vírus, um dele mata monstro grande, outro dele mata monstro pequeno, outro dele mata spell traps e o Gozen pra poder fuder com a vida de todo mundo. O último deck é esse Speedroid aqui, né? Eu vou te confessar que eu não vi esse deck jogando, se eu não me engano tem na stream, ou não, acho que tem um jogo dele na stream que a gente vai ver lá no outro canal. Mas enfim, é um Kashira que usa só Uni, Fenrir e Scary Claw, tá? É só isso que ele usa. E de resto é engine de Speedroid. Na verdade isso aqui é um Mecha Phantom, né? Um Mecha Phantom bicho. Eu nem lembro qual é o efeito desse bicho, mas eu lembro que chegou a ser usado uma época no Infernable Knight, por exemplo. Esse eu lembro, né? Que é o Double Yo-Yo, se eu não me engano. Esse eu acho que ele entra e escava cartas pelo número de monstros de vento que você controla. Terrotop. O Duke, acho que é Duke, né? Que ele se banha no cemitério pra invocar um Tanner do cemitério, um Tanner de vento, é algo assim, se eu não me engano. Esse cara eu acho que ele entra dando Foolish, mas eu realmente não lembro dos efeitos dele. E o Taki entra quando você controla um Speedroid. É isso que ele tá usando. Sinceramente não sei qual é o apego que ele escolheu para usar o Speedroid ao invés de usar o deck de Kashira normal ou um Kashira Runic, por exemplo. Não consegui entender, mas com certeza deve ter um motivo por trás, só não vou conseguir te explicar qual é. Pelo menos não por enquanto. Se valer a pena eu faço um vídeo sobre depois, né? 3 Ash, Belly, Draw e Imperma, ele usou um número maior de Hand Trap e a carta que tem que não é Hand Trap de Tech é apenas o Icon, né? Side deck, um Pancra, o outro Belly, Dark Hully, Rapsfera, Cyclone, Gozen, Solen, Judge e Evelyn. Enfim, galera, pra não ficar muito maior do que isso, é meio que essas aqui os decks que a gente tem pra poder comentar, né? A gente tem Scary Claw, que fez top 32 também, né? Tem esse Scary Clawzinho aqui, ó, que fez um top 32, como vocês podem ver também, né? Você não precisa de muita hand trap, dá pra você fazer alguma coisa e só usa 6 hand traps, tá ligado? 3 Impermanence, 3 Ash, é isso aí. E o espaço que teria pra tech a mais, nem tem tech, tá ligado? Ele meteu Foolish Goods, carta de jogada, porque o Foolish Goods taca o Trivikarma, por exemplo, ou a Abscinsion, porque a Abscinsion pode fazer summon de um desses bichos da tua mão, sabe qual é? Caso você precise. E o Foolish Goods joga o Trivikarma pra pegar o campo, por exemplo. Então eu acho que o motivo é esse. Tem alguma coisa de side deck que compense também um Foolish Goods? Não tem. Então é meio que só por essas cartas mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, o formato tá tão confortável e você não precisar usar 1 milhão de hand trap pra não perder, que o cara se deu ao luxo de essas techs a mais que o deck tem, que são poucas, mas 9, 10, né, 12 forçando a barra pra caralho, ele meteu droplets também, e esse espaço aqui não são nem techs de Books, Dark Hully e tal, não é nem isso, ele botou Foolish Goods, tá ligado? Olha só, doideiro isso aqui. E mais um Labyrinth, que se eu não me engano é o mesmo Labyrinth que eu acabei de mostrar, né? Eu tô mostrando na tela? Tô, né? Enfim. Mas aí, tá aí, galera. É basicamente isso. Essa aqui é a minha leitura desse primeiro torneio, do jogo, do formato, agora pós a última banlist. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.